Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: determinação, coragem e alta confiança são fatores decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos de uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los, independente das circunstâncias. Devemos sempre ser humildes, recatados e despidos de orgulho. Linda frase de Dalai Lama. Tema da nossa aula de hoje: pressão atmosférica. Habilidade de número 11. Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características. Vamos falar sobre a pressão atmosférica. Não raro ouvirmos falar que alguns jogadores brasileiros de futebol, ao disputarem uma partida em um país cuja altitude é demasiada, ou seja, elevada, sentem-se prejudicados. Passam por falta de ar, fadiga, desconforto e até mesmo sangramento das narinas. Professor, o que é sangramento das narinas? Sangue que sai pelo nariz, nas narinas. Isto ocorre por um fenômeno chamado pressão atmosférica. Nós temos dois tipos de pressão atmosférica. Nós temos a pressão atmosférica alta pressão e a baixa pressão. Como pressão atmosférica age, ou como a pressão atmosférica age, com a finalidade de compreender melhor. Considere o seguinte: a atmosfera que reveste o planeta é composta por uma grande mistura de gases, sendo, dentre eles, a maioria formadas por nitrogênio e oxigênio. A maioria dos gases compostos na atmosfera, professor, é chamado de quê? Nitrogênio e oxigênio. No campo gravitacional, o ar que respiramos sofrerá a ação desses gases e, assim, cada localidade terá uma quantidade de partículas de ar. Professora, a depender da localidade, que nós temos grandes partículas de ar, sim, seja elas altas ou baixas, às quais a população local estará habituada. Então, cada localidade, as pessoas estarão, sim, habituadas a essas partículas de ar, seja ela alta ou baixa. Outra razão: quando os jogadores partem para um país cujas partículas de ar são baixas ou elevadas demais, a tendência é que sintam-se desconfortáveis. É por isso que alguns jogadores sentem-se desconfortáveis em virtude da baixa ou alta pressão atmosférica. Pressão atmosférica ou pressão barométrica é a força exercida por uma unidade da área pela coluna de ar atmosférico acima de nós. A pressão atmosférica pode ser dada em diversas unidades, sendo as mais comuns a atmosfera e a Pascal. Além disso, a pressão atmosférica é uma grandeza escalar, resultante da colisão entre inúmeras moléculas presentes no gás atmosférico e nos corpos inseridos nesse gás. Pressão atmosférica e atitude. A pressão atmosférica e atitude. A pressão atmosférica pode ser compreendida como um fluido. Dessa forma, a pressão exercida sobre os corpos imersos na atmosfera depende da profundidade em que esses corpos encontram-se. Portanto, os maiores módulos da pressão atmosférica estão em altas, iguais ou menores que o nível do mar. Quanto maior a altitude, menor será o módulo da pressão atmosférica, já que em regiões de mais altas, o ar torna-se rarefeito em decorrência à sua menor densidade. Atmosférica e temperatura. Pressão atmosférica e temperatura, de acordo com a lei de Guy-Lussac.
utilizado para explicar as transformações volume constante sofridas por gases ideais. A pressão e a temperatura de gás são grandezas indiretamente proporcionais. Portanto, sempre que houver aumento da pressão atmosférica, haverá aumento da temperatura. É justamente por isso que em maiores altitudes a temperatura tende a ser menor que ao nível do mar. Fórmula da pressão atmosférica. A fórmula da pressão atmosférica. A pressão exercida por um fluido como o ar atmosférico pode ser calculado por meio da seguinte equação. P é igual a D vezes G vezes H. Nós temos, por exemplo, P significa pressão, D significa densidade, G significa gravidade e H significa altura. Evidências da pressão atmosférica. Evidências da pressão atmosférica, diversas são as formas de se contestar a existência da pressão atmosférica. Confira alguma delas. Quando temos um líquido, usando com um canudo, começamos a sugar o ar presente em seu interior. Nessa forma, uma região de vácuo dentro do canudo, cuja pressão é muito menor que a pressão externa. Por isso, a pressão atmosférica empurra o líquido, fazendo-o subir pelo canudo. Quando tiramos o ar de uma embalagem, a pressão atmosférica vence a pressão interna. Isso faz com que a embalagem seja deformada, reduzindo o seu tamanho. Como podemos medir a pressão atmosférica? Em 1643, o matemático e físico italiano Evangelista Torricelli conseguiu determinar a medida da pressão atmosférica ao nível do mar. Primeiramente, ele encheu um tubo aproximadamente de 1 metro de comprimento com mercúrio. Logo em seguida, mergulhou um tubo em um recipiente também com mercúrio, numa amostra a figura abaixo. Após ele notar que o mercúrio descia um pouco, se estabilizando aproximadamente a 76 centímetros acima da superfície. Para casa, vamos lá, meus amores. Observem o item e aplique os seus conhecimentos do livro didático, localizado na página 83, que será exercício de fixação, que vai da primeira à quinta questão referente ao assunto. Pessoal, não esqueçam de fazer as atividades, tirem fotos e mandem para os grupos de WhatsApp das escolas de vocês. Não esqueçam de pegar todo o material.